dia a todos. Sou Maurício Guignoni, sou responsável hoje pelo Departamento de Gestão Legal do BNDES e agradecer ao ECOA o convite da gente para compartilhar um pouco da nossa visão sobre o fenômeno das legal techs, em especial no ambiente brasileiro. Quando a gente se deparou, né, o Departamento de Gestão Legal do BNDES ele se insere dentro de um grande planejamento corporativo que o BNDES vem fazendo, buscando uma reorientação das suas missões e objetivos. Então, a gente, digamos, está debutando ainda nessa questão da gestão legal e na pesquisa exploratória do ponto de vista das ferramentas e soluções tecnológicas possíveis para enfrentar essas questões que hoje assolam, enfim, os profissionais do direito em termos de melhoria do sistema e garantia de segurança. Então, assim, a primeira questão que a gente colocou, na verdade, e aqui compartilhando um pouco, né, das nossas aflições, como quem chega e vê esse cenário de possibilidade, né, e aí a grande dor, o grande problema de você ter que fazer escolha diante de uma prateleira enorme de opções de soluções tecnológicas para praticamente todos os problemas históricos do direito, a gente entender benefícios e necessidades associadas às aplicações dessas tecnologias no nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia dos nossos desafios profissionais e nas entregas que a gente se compromete a fazer para clientes e sociedade. E aí, um pouco, né, a gente aprende um pouco desde os bancos da faculdade, que, na verdade, o direito ele sempre está à mercê e acompanhando os movimentos da sociedade, e aí, nas suas vertentes social, propriamente dita, política e econômica. Então, assim, o primeiro exercício que a gente fez, e aí um pouco aproveitando todo esse desenho e insights de cenários e ambiências que essa discussão do planejamento corporativo do BNDES possibilitou que a gente tivesse, era de jogar um olhar, ainda que em overview, né, ter alguns highlights do que está acontecendo sob essas perspectivas sociais, políticas e econômicas no mundo e que tipo de rebate, que tipo de reflexo isso traz para o direito, para a gente poder pensar a solução tecnológica e a aplicação com geração de valor jurídico de uma forma um pouco mais estruturante e sustentável. E aí, o que a gente observa, trazendo alguns dos principais highlights, né? A gente tem uma sociedade que garantir a diversidade é um valor central, então, a diversidade em suas mais variadas vertentes, diversidade de gênero, diversidade religiosa, enfim. A gente tem uma sociedade onde o individualismo ele é superdimensionado, isso gera um problema para o direito tradicionalmente pensado, né? Que você tem um problema de dispersão de regras de conduta. Se antes a gente tinha instituições como igreja, família e o próprio Estado ditando padrões de conduta de uma forma muito uníssona, hoje esse fenômeno está muito disperso. Hoje cada indivíduo é um centro promotor de dispersor de normas de conduta e como é que o direito ele se adapta a essa nova realidade, é um grande desafio. A gente tem um fenômeno recente, na verdade, uma conquista histórica de evolução social, que é a universalização da educação, reconhecido pelo próprio Unesco recentemente como um dos problemas, dos desafios da humanidade que a gente está conseguindo superar com algum grau de satisfação, e isso tem como decorrência natural uma agenda muito forte de acesso à informação e transparência. Tá? E, como consequência disso, a gente tem basicamente, assim, se não a mitigação, a própria extinção de figuras como o monopólio de saber e o argumento de autoridade. Do ponto de vista político, basicamente, a gente consegue ter uma percepção de que há um problema de gap de liderança e que leva a uma crise de Estado, aí na vertente seja fiscal, seja governamental propriamente dita. Isso tem gerado uma polarização de ideias e intensificação de conflito em torno dessas ideias, tanto em planos nacionais quanto no plano global. E um pouco como antídoto para esses problemas que a gente pode perceber no campo político, a gente tem aí uma proposta de uma rediscussão sobre modelos de representatividade e participação social, né, controle social, e isso um pouco utilizando plataformas tecnológicas dentro de um conceito de governo digitais, não só para a melhoria da interação da sociedade com o Estado, mas também para a própria prestação de serviços públicos que tendem a ser realizados nesse novo ambiente digital. E, por fim, do ponto de vista econômico, vivemos ainda e viveremos por um bom tempo sob a égide dos valores da chamada Quarta Revolução Industrial, onde é basicamente uma cultura de patrimônio pautada em intangível, de novo, que é um desafio do direito, que sempre trabalhou, que historicamente, né, foi estruturado dentro de uma lógica onde você tinha a proteção patrimonial de bens tangíveis,
É uma cultura com PIB, preponderantemente um PIB de serviços, sobre um PIB de produção, de produção industrial. É uma cultura que estimula, essencialmente, inovação como um grande motor do desenvolvimento econômico, e uma inovação, mais recentemente, uma inovação muito pautada e muito direcionada por tecnologias de informação e comunicação. E aí, aqui, um pouco que apareceu nos highlights dos exercícios que nós fizemos no BNDES, a gente tem a população e a economia, elas vão ter um aumento da demanda por alimentos nos próximos anos. A gente tem uma tendência, e aí é uma coisa meio contraintuitiva, né? A gente tem toda uma pauta tecnológica de presente e futuro, mas, por outro lado, a gente observa, em especial nos países mais desenvolvidos, uma tendência à queda da taxa de natalidade e o envelhecimento populacional. Então, como é que essas duas agendas elas conversam, né? Uma agenda que tende a ser cada vez mais intensiva em tecnologia, com esse movimento de envelhecimento da população. E a gente tem um cenário muito provável com o crescimento mundial continuando sendo puxado por países emergentes, e aí, em especial, China. E aí, diante desse ambiente, né, muito provavelmente, toda essa ambiência externa vai impactar no direito e nos profissionais e na forma de trabalhar no jurídico, né? E aí uma advertência, né, uma preocupação que a gente teve e está tendo, né, e em especial com uma proposta de departamento de gestão legal, que traz intrínseco um valor de eficiência, uma necessidade de entregar resultados e controles e métricas, de evitar a chamada cegueira eficiente, né? O Benjamin Tregou tem uma frase interessante, né? A última coisa de que uma organização que caminha na direção do fracasso precisa é chegar lá de forma mais eficiente, ou seja, esse compromisso com a eficiência a todo custo, com a celeridade, simplificação a todo custo, ele tem que ser pensado e repensado diariamente, com uma reflexão mais pautada em sustentabilidade do negócio e do valor que você entrega para a sociedade. E aqui, pedindo licença, vou fazer uma outra pausa de um apóxice, de um ensaio estratégico, né? Uma importância também aí do ponto de vista semântico, de linguagem, a gente ter muito claro, até para melhorando a linguagem, evitar resistências do ponto de vista de aplicação de soluções tecnológicas no direito, que é um setor ultra tradicional, do ponto de vista de modelo de trabalho e mindset profissional, a gente ter muito claro que justiça é diferente do direito. Ou seja, justiça é a missão, justiça é o ethos, justiça é a utopia que o direito, como instrumento, tenta buscar. E que direito também é diferente de serviço jurídico. O direito ele seria a estratégia, né? A plataforma por meio do qual a gente busca a justiça, que é a missão mais nobre da atuação humana, segundo o próprio Aristóteles, na virtude das virtudes. E o serviço jurídico seria que todo aquele conjunto de atividades e tarefas que, na verdade, vão aí ser insumo para que o exercício do direito se produza. Tá? Então, isso é muito importante, porque solução tecnológica, quando a gente fala, eu não quero saber da discussão em torno da técnica ou do método, que é a discussão profissional, que é onde, no direito, acontece toda a criação do ponto de vista intelectivo e do ponto de vista de singularidade de atuação profissional. Eu quero justamente revelar as entregas que o direito faz, ou seja, o meu campo de aplicação de tecnologia é justamente pautado naquilo que é serviço jurídico. E aí, quais são os impactos dessa ambiência que a gente traçou no direito? A gente tem clientes empoderados, né, com acesso a conteúdo jurídico e capazes de interpretar esse conteúdo e extrair deles soluções bastante interessantes para os seus negócios, para as suas vidas, sem necessariamente a intermediação de um profissional. A gente tem um modelo hoje de negócio no direito em que reputação e credencial não é mais sinônimo de qualidade de serviço, então os clientes querem mais e questionam por mais. Então, não basta você ser o advogado XPTO, ter doutorado, ter pós-doc, não, os clientes estão questionando isso. Os clientes estão questionando sobre transparência na formação de custos. Então, eles querem saber o que e por que eles estão pagando cada vez mais, e é um setor muito complicado do ponto de vista de formação, até porque a gente não tem tradição e cultura e trabalhar com números em especial e ter essa preocupação com uma modelagem de formação de custo mais transparente, mais eficiente. O cliente está muito preocupado com a aferição da qualidade do serviço, ele questiona mesmo,
E, por fim, tem uma tendência muito forte, a chamada, principalmente para aqueles serviços que são mais repetitivos e simples, a tratar o serviço jurídico como commodities, né? Assim como outros serviços que fazem parte do nosso dia a dia. E aqui no direito não está acontecendo diferente. E aí, assim, esses impactos, eles se apresentam diante de uma série de desafios do setor. O Parra, ele disse recentemente, e eu concordo, o direito, ele, historicamente, é uma disciplina tradicional, e isso faz parte até do próprio DNA da disciplina do direito. O direito, ele vem sempre a reboque, né? Ele sempre acompanha os movimentos sociais e econômicos, ele vem sempre na sequência. Então, esse traço de tradicionalismo é um traço inerente ao próprio direito. O direito, ele tem problemas com interdisciplinariedade. Ele, historicamente, ele é uma disciplina e um campo bastante hermético. Então, assim, advogados e profissionais do direito em geral, eles têm problema de se relacionar, assim, de uma maneira geral, isso vem mudando, mas, historicamente, a gente tem problema de atravessar, né, e ter relacionamento com outras ciências, em especial como tecnologia de informação, gestão e economia. E é muito forte, como a gente tem essa tendência ao tradicionalismo, é muito forte a cultura de aversão ao a tendência à aversão ao risco no direito. Outro ponto que é um desafio do setor, o direito ele é extremamente regulado, né? Então, no Brasil, por exemplo, você tem exercício restrito da atividade jurídica a bacharéis em direito que passam na OAB, você tem vedação a sócios não advogados, e você tem a vedação à propaganda de serviços jurídicos. Isso, em alguns lugares do mundo, como Inglaterra e Austrália, já está sendo mudado. Inglaterra e Austrália, por exemplo, já permitem que você tenha uma formatação no escritório de advocacia, por exemplo, dentro de uma modelagem mais empresarial, permitindo sócios não advogados, e permite propaganda de serviço jurídico. Então, o mundo afora, alguns marcos já estão sendo revistos, marcos de atuação profissional. Eu não sei se vocês têm ideia do tamanho do mercado jurídico no Brasil, mas só para a gente ter uma ideia em termos de número, em 2013, o custo do sistema público de justiça chegou a 87 bilhões de reais. Isso lá no PIB de 2013 correspondeu a 1,8% do PIB. Isso eu estou falando só do setor público, tá? Então, dá para ver que o volume de recursos hoje empregados em prestação de serviço jurídico é bastante expressivo. E, no geral, o que a gente tem? Hoje, a gente tem aí uma população de 1,2 milhões de advogados, né? segundo dados da OAB. Segundo o MEC, a gente tem 10% dos universitários do Brasil, hoje, em direito, e o que corresponde a cerca de 105 mil novos bacharéis todos os anos ingressando no mercado. As OABs estão desesperadas e têm dado alertas de que o mercado está saturado, a gente não consegue mais absorver empregado profissional, ou se absorver, vai ter que absorver numa nova roupagem. A gente não tem dados, por exemplo, sobre estoques de não aprovados na OAB. Tem um número chutado, né, que apresentava num projeto de lei há um tempo atrás para a regulamentação da profissão de paralegal, que é da ordem de 5 milhões, esse número de 2010, o estoque de pessoas não aprovadas. Mas, assim, eu não sei, não tenho dados sobre a precisão desse número. E também a gente não tem dado da receita total do setor, aí do setor privado, né? Tem também alguns dados chutados da ordem de 100 bilhões de reais ano, mas aí, de novo, temos aqui um problema de transparência na própria prática jurídica que impede um pouco que esses dados sejam precisos. Então, é um setor bastante grande, tanto do ponto de vista de volume de receita, quanto do ponto de vista de população de profissionais atuando. O que esse setor e toda a potencialidade dele vem atraindo? Novos concorrentes. Então, como eu falei, em países como a Inglaterra e a Austrália, hoje já é possível que as chamadas Big Four, por exemplo, atuem tanto quanto um escritório de advocacia, ou seja, tem novos players aparecendo aí, e do ponto de vista de corporação, as Big Four são as mais fortes hoje, porque elas têm uma capitalidade global que muitos escritórios não têm, e tem uma capacidade de entrega também, né? Enfim, que nasce já dentro de um modelo de gestão bastante apropriado. E, mais recentemente, as aplicações tecnológicas, né, as chamadas legal techs. A gente já tem, no plano mundial, alguns grandes players. Por exemplo, a Kira, recentemente, ela recebeu um cheque de 50 milhões de dólares para investimento. A Kira hoje é uma vedete do ponto de vista de inteligência artificial aplicada, em especial em fase de due diligence em escritório. E vem sendo responsável, tem dados da Universidade de Harvard, por exemplo, de que você está tendo um decréscimo da ordem de 20% ao ano de alunos não matriculados na universidade, muito por conta da Kira e soluções como a Kira, como a Ross, por exemplo, estarem representando uma barreira de entrada para novos profissionais que ingressavam no mercado
justamente no escritório, fazendo o trabalho que hoje essas tecnologias fazem. Você tem uma plataforma muito interessante também, chamada LegalZoom, que é uma plataforma que congrega todo tipo de contrato em minuta que você possa imaginar, com algumas aplicações de consultoria online. E você tem a Modra, que é um dos grandes expoentes de resolução online de conflitos hoje no mundo. No Brasil, a gente tem a B2L fazendo um trabalho de reunião desse ecossistema de empresas que atuam como empresas que apresentam soluções tecnológicas aplicadas ao direito. Tá? E aí eles fazem uma tentativa de segmentar essas soluções. Então, diante de tudo isso, assim, o que eu acho que, na minha modesta opinião, assim, do ponto de vista de cenário, a gente pode traçar para o direito? A gente tem muito claramente uma tendência de decadência do modelo tradicional de prestação de serviço. Ou seja, todo esse movimento econômico, social, político e tecnológico, ele vai ensejar mudanças bastante estruturais na forma que a gente presta serviço. Uma outra coisa aí, mais comportamental, me parece que toda essa ambiência também reclama uma nova postura profissional do ponto de vista de abandonar um pouco a ideia do advogado adversarial, do advogado de posição, do advogado de contencioso, e partir para uma ideia de um advogado construtor de soluções tecnológicas e de entrega de valor a cliente. A gente tem uma tendência de horizontalidade, porque o direito demonstra fragilidade para atuar nesse novo cenário, então a gente vai ter que sim, se inclinar um pouquinho mais para estudo de economia, estatística, tecnologia de informação, gestão. O advogado ele vai ter que ser um profissional mais horizontal e completo. E vai ser muito difícil não pensar em direito e serviço jurídico sem uma visão setorial, sem gestão profissional e sem pensar em advocacia por resultados e aplicação intensiva de tecnologia. O professor de Oxford, Richard Susskind, ele traça alguns novos perfis possíveis, né, dentro dessas novas competências que o cenário que a ambiência e os cenários estão demonstrando. Então, que vai desde do cara que vai ser responsável aí pelo pensamento das soluções legais, tecnológicas legais aplicadas ao direito, até o cara que vai pensar mais profundamente sobre o viés jurídico e gestão de risco. E aí, finalizando, gente, aqui uma proxy, né, um insight, nada muito rigoroso, mas assim, aí um pouco do DNA do BNDES, como sempre está pensando em desenvolvimento sustentável, né? A gente construiu aqui, aí tentei fazer uma proxy com os escopos do processo, né, da Escola de Processo da UERJ, e aí tentar fazer um depara, né? Acho que a preocupação que a gente tem no final do dia é o que todo esse movimento está entregando para a sociedade, para cliente, do ponto de vista de valor. Ou seja, quando a gente hoje contrata uma solução tecnológica, um profissional jurídico para entregar algo, qual o valor que a gente espera? E aí, dividindo em 4 planos, né, eu acho que, do ponto de vista de valor econômico, o que se espera do direito dos profissionais é segurança jurídica, previsibilidade e eficiência. Né, assim, são os pilares hoje da geração de valor econômico. Do ponto de vista social, acho que mais do que nunca, no ambiente de conflituosidade, o direito ele vai ter um papel de pacificador das relações sociais bastante intenso. Tá? E aí, pacificador com base numa pauta de respeito. Do ponto de vista jurídico, o que a gente constrói dentro de uma sociedade que está dispersa do ponto de vista de centros erradicadores e de normas? A gente constrói soluções jurídicas, soluções de inovação jurídica, que prezem por contratualização das relações e contratualização com responsabilidade. Tá? Então, assim, empoderar as partes no relacionamento contratual, empoderar a sociedade em relação às regras que ela própria produz. E, por fim, né, a efetivação dos objetivos constitucionais, lembrando, está lá no artigo 3º da Constituição, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, constitui uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Pessoal, era isso. Obrigado.